Olá, amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Hoje seguimos aqui no Talking DI a respeito das eleições de 2022. Hoje recebemos aqui a Débora Parisotto, do PTB, né, que é candidata a deputada federal. Débora, obrigado pela sua visita, seja bem-vinda aqui. Vamos fazer um bate-papo a respeito das eleições. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar nossas ideias, né, e mostrando o nosso nome aqui, nos apresentando. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento especial, nessa entrevista, nesse grande jornal que a gente já tem uma admiração e um carinho de longa data. Obrigado. Débora, então só para te apresentar antes da gente fazer a entrevista, né? A Débora é pastora, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, é filha do ex-deputado Parisotto, né, que é uma pessoa muito conhecida, né, no estado. Eu queria que você então fizesse uma apresentação aí da tua vida também, né, Débora, para o povo te conhecer um pouco melhor, né? Eu sou Débora Parisotto, natural de Clevelândia, mas vim com 3 anos aqui para Chapecó, né? A nossa história já é de muitos anos aqui nessa terra querida. Como você falou, filho do pastor Parisotto e da pastora Noeli, com uma história muito linda de adoção, que é uma das minhas bandeiras. Eu vou poder falar melhor para vocês a respeito disso. Tenho 45 anos, 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. Já sou vó, já do Vicenzo de 2 anos. Família é um bem mais precioso que Deus pode dar para nós, né? E também eu sou formada em teologia, pós-graduada em ciências da religião, sou capelã, gosto de fazer trabalho social também nos presídios, a gente já foi várias vezes fazer esse trabalho. Gostamos muito de levar a palavra do Senhor e o bem para as pessoas, né? E estamos agora nessa segunda missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos de representar o nosso povo de Santa Catarina no Congresso Nacional. É até essa pergunta que geralmente eu abro fazendo para os candidatos, né? Como você citou, você é pastora, né? Você tem um trabalho social muito forte, né? Em todo o estado, através da igreja, que é do legado do teu pai, né? Que é uma pessoa que é um missionário Parisotto. Mas assim, por que a Débora agora coloca o nome para ser candidata a deputada federal, né? A gente sabe que a eleição aí sempre tem essa polarização e tal, essas discussões, e no Congresso é o centro ali dessa disputa e tal, né? Então, por que você coloca o nome para ser candidata a federal agora? Em primeiro lugar, eu tenho um grande professor, né? Meu pai foi, na verdade, um ícone na política catarinense, ele é um nome muito, muito notado no nosso estado e aqui em Chapecó. E, na verdade, ele é minha referência. Mas o que realmente me fez entrar, né, nessa missão agora de concorrer a essa vaga foi exatamente isso. Eu tenho uma história de vida desde o meu nascimento, eu sou um milagre de Deus, né? Eu, no ano de 77, fui levada até a casa dos meus pais. Eles me receberam dentro de uma caixinha com um bilhete que dizia: nasci tal hora, não tenho pai, não tenho mãe, estou com fome. Foi assim que eles me receberam nas suas casas. E isso me chama muito a atenção, porque eu trabalhei aqui na Prefeitura de Chapecó, na pasta da alta complexidade, na Secretaria de Assistência Social. E aqui eu conheci muito, né, a parte do orfanato, a parte das crianças. E eu vi quantas crianças lá precisando de um lar e de uma família. Então, uma das minhas bandeiras e uma das causas de ter entrado também, né, na política, nessa missão, também é para auxiliar essas crianças, porque a gente vê quantas crianças no orfanato e quantas crianças esperando, talvez, para serem adotadas, terem uma família, e quantas famílias esperando, e a nossa justiça é morosa, é demorada. É, né? Muito né? demorado esse processo todo, né? Exatamente. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi essa questão também, de poder alegrar o coração dessas crianças e poder facilitar para que elas tenham um lar assim como eu tive. Então, a minha principal motivação, se eu posso dizer, porque o meu pai, por exemplo, meu pai quando entrou na política, ele tinha um sonho no coração dele, porque minha mãe foi cancerosa, minha mãe foi uma mulher doente, e eles vieram para Jesus nessa forma. Quando a minha mãe estava em estado terminal do câncer, um pastor orou e ela foi curada, então eles se dedicaram ao ministério pastoral. Mas enquanto meu pai estava no hospital com a minha mãe, ele não tinha onde dormir. Ele ficava dormindo nos telhados, na parte de fora do hospital. Ele não tinha ninguém que acolhesse ele. Então ele colocou no coração que se um dia ele tivesse
possibilidades de ajudar as pessoas em tratamento de saúde, ele faria isso. Então, desde a primeira eleição dele, ele fez a Casa do Interior na capital, que naquela época poderia ser, né, custeada pelo deputado. E essa casa existe até hoje. Não, claro, pelo deputado, mas hoje ela é cuidada pela igreja, pela assistência social da igreja em Florianópolis. Então, assim como ele vê essa bandeira e colocou isso em prática, eu também tenho essa principal missão, digamos assim. Claro, temos outras bandeiras, mas de ajudar as crianças para terem uma família. Até você já citou ali uma principal bandeira, né? Sim. E já indo para a segunda pergunta, Débora, assim, quais são as tuas principais, então, bandeiras, né? Além dessa que você já citou, mas assim, acredito que como deputada federal você vai ter outros desafios, tem que ter, né, outros desafios também, né? Daí quais seriam esses? Então? Nós, na verdade, por sermos cristãos, né, por honrarmos a palavra de Deus e a nossa fé, nós queremos lutar muito para a liberdade da fé, né, a liberdade religiosa. Eu não estou falando só dos cristãos, mas estou falando de todas as religiões. É preciso ter respeito, né? É preciso ter empatia por todas as religiões, para que a pessoa possa expressar a sua fé. Na pandemia a gente teve nossas igrejas fechadas por um tempo. Isso foi ruim para as pessoas, porque numa época de crise, de desespero, as pessoas querem procurar a Deus, né? A gente sabe que não deveria ser assim, mas nós somos seres humanos e nós sabemos que quando estamos em crise precisamos encontrar em Deus o socorro. Então nós vamos levantar essa bandeira da liberdade religiosa, liberdade de fé. Nós vamos levantar a bandeira da família, né? Como eu te falei, menina é os olhos de Deus, é a coisa mais importante que Deus colocou nesse mundo e precisamos preservar. A família, né? A vida desde a concepção. Porque a minha mãe engravidou de mim com 15 anos. E era uma gravidez que não foi desejada. Ela teve várias tentativas de aborto, né? Mas graças a Deus eu não fui abortada. Quando eu nasci, eu fui levada à casa dos meus pais. Então, nós defendemos a bandeira da vida desde a concepção, desde a barriga da mãe. Se a mãe não pode cuidar dessa criança, ela pode entregar para outra família que possa cuidar, né? Porque todo ser humano é importante, a vida é importante. Então, essas são nossas principais bandeiras. Lógico que depois vem as outras. Cuidar das nossas crianças. Somos contra a ideologia de gênero nas escolas. Precisamos preservar a integridade das nossas crianças. Elas podem definir no futuro o que elas querem para si, mas enquanto elas são crianças, deixar elas viverem a inocência delas. Esse período tão gostoso, tão precioso das crianças, viverem esse momento especial. Os idosos, eu tenho um carinho muito grande pelos idosos. Na pandemia, meu pai teve um episódio de pegar Covid e ficar com sequelas do Covid. Nessa época, nós estávamos pastoreando uma outra cidade, viemos com urgência cuidar dele. Então, hoje eu moro com os meus pais. Assim como eles me deram, né, toda assistência no meu nascimento até hoje. Hoje eu cuido deles, hoje eu estou com eles. Então, é preciso esse olhar voltado para os idosos, né? E as outras demais bandeiras que nós temos aqui na região, que são... existem várias necessidades aqui em Chapecó e no oeste catarinense que nós precisamos olhar com carinho, que não sei se você quer que eu especifique algumas coisas. Não, pode explicar, até porque eu acredito que você vai falar de questões assim que estão bem latentes, né? Isso. Questão das rodovias, exatamente, do hospital regional, por exemplo. Isso, né? É isso aí. Pode ir? Na verdade, são coisas que a gente sabe, as necessidades aqui do oeste, né? A gente sabe que para chegar aqui não é fácil, né? Na verdade, a gente está sempre na estrada, nós já estamos há mais de 100 dias na estrada e as nossas rodovias estão tristes, caóticas, né? E nós precisamos tomar uma atitude, até porque a BR-282 ela pertence ao governo federal. Sim. E são, na verdade, os deputados federais que precisam tomar uma atitude, deveriam tomar, né? Nesse aspecto. Os atuais, pelo jeito, não estão tomando, né? Então, você viu aquele acidente em Ponte Serrada ali, de dois caminhões que bateram de frente, né? Então, é o desenvolvimento que passa por ali. Não adianta, nós temos que olhar com carinho para essas rodovias, né? Rodovia é vida, né? Também não é só transportar produto, né? Que você citou esse acidente, o motorista foi desviado de um buraco, bateu e os dois morreram, né? Queimados, né? Então, assim, não é só questão de escoamento de produção, né? É questão da vida também. É isso aí. E também então, você vê a saúde. Eu fico triste quando a gente vê essa situação no nosso hospital regional aqui. A minha filha Priscila, hoje ela tem 26 anos, ela nasceu no hospital regional. Então, a gente tem um carinho enorme por esse hospital. A gente sabe que recebe doentes de toda a região.
Então é preciso olhar com carinho, trazer recursos para o prefeito João Rodrigues aqui, para que ele possa fazer um trabalho aqui no hospital regional, para que a gente possa manter esse hospital, abrir, quem sabe, né, mais vagas, mais leitos, mais médicos, mais profissionais da saúde. É preciso esse olhar voltado com carinho para a nossa saúde aqui de Chapecó. É necessário isso. E assim eu tenho no meu coração que eu não vou ser uma deputada lá em Brasília. Porque o que acontece com os deputados federais aqui no estado de Santa Catarina, salvo algumas exceções, é que se elegem e ficam em Brasília. E isso, para mim, é injusto para o povo que nos elegeu. Nós precisamos estar lá, temos os nossos compromissos, mas fiquemos lá 2, 3 dias e viemos para as nossas bases, viemos para o nosso estado que nos elegeu, para podermos ver as demandas, o que está acontecendo, no que podemos ajudar, contribuir, colaborar com as pessoas. Eu digo para você, eu tenho um plano de fazer um escritório, né, um gabinete que a gente possa móvel, que a gente possa caminhar por aí, tá sempre por aí. Assim como eu estou buscando voto hoje no estado inteiro, Sim. Voltar nos lugares, saber as necessidades, estar por dentro, conversar com o nosso povo. Que né? O deputado federal hoje, basicamente, ele não tem mais uma região, né? Ele é quase estadualizado do estado mesmo, inteiro, né? Mas nós temos que ter Sim, essa ciência quando sim. a gente se candidata a um cargo desse nível, que nós representamos um estado. O que acontece muitas vezes é que some-se o deputado federal, daqui 4 anos volta a pedir votos novamente. Então, o que nós precisamos? Aparecer na nossa base, aparecer no nosso povo, ver quais são as necessidades e buscar sempre estar presente, né? Cada região tem uma necessidade e nós precisamos conhecer para poder atuar, né? Sermos servos do nosso estado, né? Trabalhar pelo nosso estado. Certeza. Sim, Débora, falando agora mais da eleição, né? O PTB tá junto com a candidatura do Esperidião Amin, né? Sim. Tem um candidato ao Senado, Kennedy Nunes, que é o presidente estadual do PTB, do seu partido. Você, como já citou, né? Você é pastora, tem essa digamos, bandeira da questão eleitoral puxada para a igreja também, né? Sim. A gente sabe que, embora você seja filha do ex-deputado Parisotto, essa transferência de voto também não é automática, né? Não é automática. Eu queria, então, que você falasse um pouco disso, né? Como é que está a tua candidatura e como é que você está trabalhando junto com o Kennedy, junto com a Amin, né? Sim. A majoritária também, agora nessa reta final de campanha. Sim. Nós estamos procurando viajar o máximo, né, de municípios, sempre cuidando aqui, dando atenção para o oeste, que é a nossa base, meu pai tem um carinho enorme por essa terra, nossa família temos um carinho enorme por essa terra, meu esposo é chapecoense, né, a família do meu esposo é toda daqui. Então, assim, a gente trabalha com afinco e com carinho no estado todo. Viajando, olhando nos olhos das pessoas. Alguém falou para mim que a campanha era virtual. Também é virtual, mas não caiu de modo o abraço, não caiu de modo o olhar nos olhos, né? O entender o que as pessoas precisam, necessitam. Como você falou, o nosso presidente Kennedy também é um pastor, é um homem da verdade, é um homem que foi deputado estadual já há vários mandatos, sempre de cara e mãos limpas, um homem muito honesto, muito sincero nas suas colocações, um homem que não gosta de injustiça, né? Ele é muito ousado até nas questões dele, por ser pastor, até porte de armas ele tem, porque ele luta contra o STF, ele fala claramente que ele não aceita as injustiças que vêm de cima para nós, né? Um homem muito ousado, muito corajoso, né? O Kennedy Nunes, uma ótima opção para o Senado. E o que falar do Amin? O Amin foi nosso governador, foi um homem que fez muito pelo estado também. Se hoje nós formos ver, é um homem que não tem mancha também na sua caminhada política. Ninguém nunca ouviu falar do escândalo do Amin, o que o Amin roubou, o que o Amin desviou. Sempre foi um homem que fez o bem para Santa Catarina, né? Ele e sua família, que são todos também envolvidos na política, né? Então, assim, é uma campanha, para mim, eu vou dizer, é uma campanha leve, é uma campanha saudável, é uma campanha que eu não preciso ficar justificando atos ilícitos, né? Atos de corrupção, atos em qualquer área.
nós levamos com muita suavidade, com muita alegria o nome dos nossos candidatos e temos feito um trabalho pelo estado todo e está sendo muito boa a aceitação dos nossos candidatos. E essa questão de relações com outros candidatos, como é que está? Assim, nós temos, na verdade, como você falou, meu pai foi 2 vezes vereador aqui. Mas a primeira eleição dele foi em 86, eu tinha 9 anos, e ele foi candidato exatamente a deputado federal. Ele tinha um sonho de ser deputado federal constituinte naquela época. Faltou 2.000 votos para ele se eleger, não conseguiu entrar. Então, em 88, ele foi candidato a vereador, foi vereador em Chapecó por 2 mandatos, né? E ele ajudou a fazer a lei orgânica do município aqui, né? Foi muito atuante como vereador aqui no nosso município de Chapecó. E depois pleiteou a vaga para deputado estadual. A primeira eleição lhe faltou 32 votos, por isso que eu digo, cada voto é tão importante, né? Porque 32 votos foi muito poucos votos. Mas depois ele entrou como suplente e assim sucessivamente seus 6 mandatos de deputado estadual. E agora indicou o pastor Mioto para a última legislatura, né, que está acontecendo e que ocorre até o final do ano, que foi um deputado que eu posso dizer muito atuante na Assembleia Legislativa, levou o legado com muita responsabilidade, muita competência, levando sempre as nossas bandeiras, né, então foi um deputado muito marcante que está agora para se reeleger novamente, né, estamos trabalhando para isso, e agora abriu-se então a oportunidade de termos ampliada, né, as nossas cadeiras no Congresso Nacional também. E para finalizar, Débora, na questão nacional, né, o PTB é um partido que tem ali um apoio ao presidente Bolsonaro, né, na sua candidatura à reeleição. O PP também, né, que é o partido do Amin, também tem está apoiando diretamente na chapa, inclusive, né? Queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essa eleição nacional. A gente tem uma polarização, né, entre a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do ex-presidente Lula. Como é que você analisa, o que você espera dessa eleição nacional também? Olha, eu tenho um posicionamento bem definido quanto a isso. Eu vejo, na verdade, os nossos países aqui ao redor do Brasil. Por exemplo, olha a Venezuela. Nós aqui em Chapecó recebemos muito venezuelanos aqui, que vêm do seu país de uma fome e de um caos terrível, porque a gente vê na Venezuela as pessoas comendo seus animais de estimação porque não tem que colocar na mesa. Vem aqui no Brasil para se sujeitar a ganhar um salário mínimo para poder se sustentar, né? E isso é um caos. Por exemplo, na Argentina. A Argentina hoje a gente vê a economia indo cada vez mais abaixo. Por exemplo, R$1 agora é 31 pesos argentinos. Eu me lembro que quando a gente estava em Florianópolis, lá em Florianópolis tem uma praia chamada Canasvieiras, eu não sei se vocês conhecem. Canasvieiras, quem mandava eram os argentinos. A gente chegava lá e estava numa fila de mercado, tinha que esperar um argentino passar, se falasse em espanhol, porque eles eram que mandavam ali naquele lugar. E saber que hoje a gente vai para a Argentina e consegue tirar férias lá, e o dinheiro deles já não tem mais tanto valor. Então, o Chile, por exemplo, as pessoas deixaram de votar e se elegeu, né, um cara socialista comunista. Então, assim, está rondando o nosso país. E o nosso país é a última resistência ao comunismo. O que é o comunismo? O comunismo é um regime onde o governo é Deus. É ele que manda em tudo, né? Por exemplo, esses dias tinha uma família que queria mandar R$1.200 para a Venezuela, que está aqui, os venezuelanos queriam mandar para a Venezuela. Chegando, ligar lá, disseram não, 1.200 não, tem que mandar 1.600, porque 400 fica para o governo. Então é assim que funciona, né? E nós não queremos um regime arbitrário no nosso país. Não podemos aceitar um regime arbitrário, um regime que coloca as pessoas sob pressão. Não podemos. Olha a Nicarágua. Nicarágua hoje é regida também pelo regime comunista. Padres estão sendo queimados, igrejas saqueadas, igrejas queimadas, igrejas depredadas, destruídas. Então, o que eu penso? Que essa é uma eleição de uma decisão muito grande que nós precisamos tomar. Pelo bem da nossa família, das nossas crianças, dos nossos filhos, né, e das próximas gerações. Então, nós precisamos votar em quem faz com que a nossa liberdade seja mantida no nosso país, e Bolsonaro, com certeza. Até porque, né, Débora, você é candidata a deputada federal, né? Se eleita deputada federal, vai com certeza no Congresso Nacional ter que ter esse relacionamento com o presidente, né, por questões de votações e tudo mais. A gente sabe que é assim que funciona. Então, também tem essa questão de
obviamente você tem esse alinhamento com o Bolsonaro. Se ele for reeleito, Sim, verdade. vai ser mais próximo. Mas se também não for, como é que você pretende trabalhar, né? Só para a gente entender. Sim. Se não for, nós vamos continuar sempre com os nossos posicionamentos. Existem princípios que não podem ser alterados, né? Eu não vou ser aquela deputada murista que fica, não sei se vai ser, se não vai ser, vou agradar todo mundo. Não. Quando se trata de princípios e bandeiras nossas, serei sempre aquela que vai defender, né? Se não, eu aprendi com meu pai uma coisa: nós precisamos ter amizade com todo mundo, né? Precisamos deixar portas abertas. Respeito, né? Respeito. Por exemplo, ele é um parlamentar que ele tem livre acesso tanto à oposição quanto à situação. Hoje não tem porta fechada para o Parisotto em lugar nenhum, sempre fez uma política de construção. E é assim que eu quero ser também, com respeito, com ordem, né? Estar sempre junto, vendo as pautas, as demandas, vendo onde podemos ser úteis e fazendo essa política saudável, né? É como ele sempre diz: termina a política, muitos amigos, nenhum inimigo, e seguimos em frente. Então, Débora, antes de a gente terminar, né, queria que você deixar um tempo para você fazer uma última fala aí, né, pedir voto, enfim, para a gente encerrar a entrevista. Muito bem. Eu quero me direcionar então para você que está nos assistindo nesse momento e quero pedir o seu voto de confiança na minha pessoa, deputada federal, 14/10, dia 2 de outubro, é um dia de grandes decisões para nós aqui no Brasil. Eu quero servir o povo do Oeste, o povo de Santa Catarina, o povo que vai me ter essa confiança de me colocar lá. Quero ser a voz de todos vocês e trabalhar para que nós tenhamos uma Santa Catarina melhor para nós e para os nossos filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sempre lembrando, o nosso lema é fazer o bem sem olhar a quem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Débora, então. Débora Parisotto, né, candidata a deputada federal, hoje foi a nossa entrevistada. Também obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo Talk NDI.